ProEsport. Informação com qualidade de vida. Ah, infância. Que época boa. Comida pronta, roupa lavada, sem boleto para pagar, onde a única preocupação do dia era brincar. Talvez uma aula de inglês, ou uma escolinha de algum esporte, quem sabe aprender um instrumento musical, uma arte marcial, oficina de desenho. Nossa, são tantas possibilidades, tanta oferta. Qual será a forma mais saudável de criarmos nossas crianças? Ainda mais nos dias de hoje, com o excessivo tempo de tela. Tela do celular, do tablet, da TV. Será que isso é saudável? Nesse episódio, convidei o professor Bernardo Machado, que trabalha diretamente com as crianças lá no Sesc Jundiaí, além de atuar também na educação física escolar como professor e treinador de voleibol, para falar mais sobre a importância da brincadeira na primeira infância. Vocês podem acompanhar o Bernardo e seu trabalho lá no Instagram, através dos arrobas Bernardo Machado 1654 e também no @Sesc Jundiaí. E também não se esqueça, de seguir as nossas redes sociais, @proesport.cast, lá no Instagram. Pode mandar suas dúvidas, pode mandar sugestão, pode criticar. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas, tá certo? E se você gostou desse episódio e quer ver esse projeto crescer e ter vida longa, considere se tornar um apoiador. Com valores a partir de R$1 apenas, você me ajuda demais a continuar com o podcast e melhorar cada vez mais para trazer conteúdo relevante e divertido para vocês. Basta acessar o picpay.me/proesport.cast. É facinho de lembrar. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa conversa. Bernardo Machado, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Quero agradecer estar participando aí do primeiro episódio do seu podcast. Convidar que mais colegas venham participar também, trocar experiências, falar sobre esporte, sobre educação física, sobre criança, sobre tudo. Excelente, muito bom. Eu que agradeço a sua presença. Para quem não sabe, o Bernardo foi meu professor de educação física lá na época do colégio. E vou falar um dos responsáveis por eu estar aqui hoje gravando esse episódio, um dos responsáveis por mudar a minha visão sobre educação física. E é uma honra tê-lo aqui no nosso primeiríssimo episódio, como você bem falou. E antes da gente partir para o tema do episódio de hoje, fala pra gente um pouco mais de você, Bernardo. O que você está fazendo hoje? Onde é que você atua? Léo, hoje eu estou aqui no interior de São Paulo. Eu sou educador do Sesc, do Serviço Social do Comércio, trabalhando com educação física, com esporte, com primeira infância, com adultos, com idosos. A gente tem uma série de programas de educação onde o esporte é utilizado como meio, não como uma finalidade. Mas o esporte é o caminho para promover a educação, para promover a cultura das pessoas. Já aproveito para deixar um convite para você e para todo mundo que estiver ouvindo, que visite o Sesc São Paulo, visite as unidades, conheça o trabalho que a gente faz, que é sucesso. E, inclusive, durante esse período da pandemia, a gente está promovendo uma série de ações através das redes sociais. Então, tem atividade para criança, tem atividade para adulto, tem atividade para idoso. Conheçam o Sesc no momento através das redes sociais e, em breve, venham visitar as unidades, venham curtir a programação aí. Show de bola, sensacional. Falando em atividades para criança, mas afinal de contas, o que é brincar? O brincar é algo inerente à criança, A criança, ela aprende sobre o mundo, ela aprende sobre a vida através da brincadeira, através da fantasia. E quando a gente conversou sobre a possibilidade de falar sobre isso, sobre a importância do brincar na primeira infância, eu fiquei pensando assim, quais são as lembranças que a gente guarda da nossa infância? Eu queria te perguntar isso até. Qual é a lembrança que você tem de infância, da época que você era criança? Me comenta aí alguma coisa que te marcou. Eu tenho algumas memórias, assim, da primeira infância de brincando sozinho, com uma bola, chutando uma bola, fingindo que 2 coqueiros eram gol, eu e um amigo, às vezes. Eu lembro de subir em árvore. Eu tinha um tigre, eu tinha 2 tigres, um tigrinho pequeno e um maior. Eu brincava com os 2, aí amigo lá em casa a gente ficava discutindo quem ia ficar com o tigre grande, quem ia ficar com o tigre pequeno. Era engraçado. São algumas das memórias que me vieram à cabeça aqui agora. Uma memória que eu guardo
devia ter uns 4, 5 anos, era daquelas bolas dente de leite, que eram bem baratinhas, a gente comprava na banca de jornal na época. E quantas vezes a gente jogava bola para fora do muro e bola furava, carro passava por cima e a gente corria para comprar uma bola nova. Me lembro muito de andar de bicicleta, de ir pro aterro final de semana, correr na areia, né? E são lembranças que ficam, né, na nossa memória. Verdade. E todas vinculadas a isso, a questão da fantasia, né? Você citou aí a brincadeira com o tigrezinho. O universo da criança, o brincar da criança é a fantasia, né? O faz de conta. E eu fico me perguntando, né? A gente teve essa possibilidade de levar essas lembranças para a nossa vida adulta. Quais serão as lembranças que essa geração de hoje, principalmente das crianças que vivem nas cidades grandes, quais serão as lembranças que essas crianças vão levar da infância? Essas lembranças, elas estão intimamente ligadas ao espaço de brincar. A gente teve a vantagem de ter espaços de brincar, né? De brincar na rua, de brincar na praia, de brincar na praça, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade da grande maioria das crianças hoje. Eu sempre gosto de fazer um paralelo entre a vivência que, por exemplo, os nossos pais, nossos avós tiveram de morar em casas com quintal, né, em chácaras, em sítios. E hoje em dia a maioria das pessoas estão morando em apartamentos, em cubículos. A gente pôde brincar com o pé no chão. A gente pisou na areia, a gente brincou com barro, a gente pisou em pedra, a gente subiu o muro, né? Hoje não tem mais esses espaços. Os espaços hoje estão altamente asseados, né? Uhum. É o piso limpo, é o piso emborrachado, é o EVA. Então a gente acabou perdendo uma infinidade de possibilidades de brincar com cheiro diferente, com textura diferente, com altura diferente. Você bem falou, né? Essa questão dos espaços e tudo mais. É muito comum, por exemplo, eu dando um treino, a primeira coisa que eu penso é a segurança no momento do treino. Se não tem um peso solto, se não tem uma quina que pode ser perigoso, se quando o aluno for pular não tem algo que ele possa pisar. E eu penso a mesma coisa para minha filha, que vai nascer agora, no meio do ano. Na minha casa, no meio da casa, tem 2 degraus. E eu já falei várias vezes, o que a gente vai fazer com esses degraus, gente? Porque ela pode cair, se machucar. Só que eu tenho percebido que a gente brincava em ambientes externos e tudo, mas não tinha esse controle todo. Isso. Né? Em ambientes externos, a gente... Bom, a árvore tá ali, a raiz da árvore tá ali. O meu amigo uma vez caiu de boca na raiz da árvore e quebrou o dente. Ok, é perigoso, a gente tem que cuidar e tudo mais. Mas essas coisas, os perigos, eles estão presentes. Óbvio, a gente não vai deixar facilmente a criança com acesso a uma faca, a algo afiado, pontiagudo, nada disso. Uma janela no 2º andar, né? Nem isso. Óbvio. Mas você sabe, Léo, esses medos que a gente tem, né? Essa preocupação que a gente tem com o outro, com o nosso aluno, com o nosso atleta, são medos naturais. Só que eles não podem fazer com que a gente tire a essência do outro, né? Isso é uma coisa importantíssima. Quando a gente se torna pai, eu sou pai de um molequinho que vai fazer 3 anos, obviamente a gente tem muitos medos, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Só que, às vezes, esse medo ele atrapalha o desenvolvimento da criança, né? O medo impede a criança de descobrir, de chegar ao seu limite. E isso é uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção. Eu sempre gosto de deixar o Gabriel, meu filho, bem à vontade no momento que ele está brincando. Então a gente faz uma supervisão ali de fora, sem intervir muito. Uhum. Aquela fala, não pode cair, cuidado para não tropeçar. Gente, o tropeçar é natural da criança, o cair é natural da criança. É o que você falou, a gente não pode deixar a criança cair de uma altura de 5 metros, mas ela precisa passar por isso. Não sei, Léo, se você já notou isso, a nossa cultura, a criança ela já nasce numa cela, né, que é o berço. Quando a gente coloca a criança para dormir, tem grade ali do lado para proteger ela. Exato. Aí depois ela vai para o cercadinho, que é outra cela, para limitar ali o espaço dela, você ficar um pouquinho mais sossegado. Aí ela começa a andar. O pessoal coloca a criança onde? Num andador, que também é uma grade. Aí coloca a grade na porta da cozinha para a criança não entrar na cozinha. Chega na escola, a janela da escola é cheia de grades. Então, a gente não tem uma criança hoje, a gente tem um animal de zoológico que vive numa jaulinha para uma segurança. E isso é absurdo, isso é muito triste.
Você comentou do degrau que você tem na sua casa, o degrau vai continuar lá. E a sua filha ela vai aprender a subir, a mexer no degrau, a brincar com o degrau, sem a necessidade de você colocar um portão, uma grade, enfim, N coisas ali para proteger. Os nossos pais, os nossos avós brincam que sempre tem um anjo que protege a criança para a cabeça não bater na quina da mesa, né? E é verdade, sempre tem alguém ali para tirar a quina da mesa na hora certa. Eu acho interessante, se a gente trouxer os verbetes da educação física, a gente vai dizer o quê? Que a criança ela está desenvolvendo sua própria percepção naquele momento. Sim, está aprendendo sobre tudo, Léo. Ela está aprendendo sobre o corpo dela, ela está aprendendo sobre aquele espaço ali, ela está aprendendo sobre a relação do corpo dela com aquele espaço, né? Isso é natural. A gente que acaba vendo bicho de 7 cabeças numa coisa que é natural. Aí eu paro para pensar, se existe um melhor espaço ou coisa do tipo? Se existe, eu não sei, desconheço e acho que não existe um espaço melhor. O brincar da criança, ele acontece em todo momento. A criança, às vezes, ela entra para tomar um banho no chuveiro e ela transforma aquele chuveiro numa lagoa, no mar, e tem o pirata, o barquinho, a baleia, a mangueirinha do chuveiro vira a mangueira do bombeiro. Então, aquele espaço dali que você fala, poxa, você pode escorregar e tem o vidro ali do boxe, aquele ali é um espaço ideal para a criança brincar. A gente que é adulto não enxerga isso, ali para a gente é só um espaço da gente tomar banho. Então não tem um espaço melhor. O espaço é importantíssimo. A gente falou dessa questão da jaula, do cercadinho, isso inibe a criança de ir além do espaço, né? E a criança precisa ir além do espaço. Mas mais importante é com quem essa criança brinca e como que ela brinca. Uhum. Se a gente for observar, o formato das famílias mudou, né, nos últimos anos. Meus avós tiveram 7, 8 irmãos, né, as famílias eram muito grandes, se moravam, como a gente já falou, em casas, em chácaras com quintal, então existia um espaço físico propício também para fantasia, para o faz de conta, né, que faz parte dessa essência do brincar, né, mas todo espaço é válido, Léo. Tem pessoas que não têm uma condição financeira que permita estar em espaços que promovam mais estímulos diferentes para as crianças e nem por isso a criança deixa de brincar, né? A criança que mora numa comunidade mais carente, ela brinca na rua, ela brinca com o material que ela encontra ali, ela transforma aquilo ali num brinquedo de uma maneira muito simples. Você vai ver como as suas panelas vão se transformar em bateria, em volante de carro, em chapéu. A criança faz do espaço o brinquedo também. É como aquela questão do filme Toy Story, né? Que a menina ela pega aquele, entre aspas, lixo e transforma numa brincadeira. Ou seja, ela ressignifica o uso desses materiais. Eu acho que isso se encaixa no como se brinca, né? Sim, a criança, Léo, ela não quer um brinquedo puramente. Ela não quer o brinquedo solto. Ela quer a brincadeira, ela quer o brincar. A brincadeira é que faz a criança ser protagonista da ação. Então não importa se eu comprei um mega carrinho para dar para uma criança, ou se eu pego ali uma embalagem que sobrou de um shampoo e que iria para o lixo e faço um carrinho para ela. Aquilo ali vai ser um brinquedo da mesma forma do carrinho comprado. Não tem diferença. A diferença é que se a criança for protagonista da brincadeira, aquilo ali vai fazer ela feliz. Aquilo ali vai proporcionar para ela momentos de descoberta, de saber como mexer com aquilo, o que é possível inventar a partir daquilo. É a brincadeira que faz a criança, não é o brinquedo. Você também falou a respeito de com quem se brinca e provavelmente a presença dos pais na brincadeira seja algo de suma importância. Dos pais, dos irmãos, enfim, de outras crianças. Você ter alguém com quem se relacionar no processo da brincadeira é muito legal. É legal que a criança brinque sozinha, é legal e a partir de uma idade, a partir de um momento, a criança começa a brincar sozinha. Mas a relação da criança com o outro, ela é fundamental. Ela faz a brincadeira ganhar uma maior amplitude, uma maior possibilidade. Quando a gente fala que a criança aprende brincando, ela é isso, ela se relaciona com o meio, ela se relaciona com as coisas e com as pessoas através da brincadeira, do faz de conta. Por isso que é tão importante a gente falar sobre a questão também do tempo que as crianças passam como espectadoras da brincadeira. Uhum. Quando a criança ela fica sentada na frente de uma televisão ou na tela de um computador assistindo alguma coisa,
ela não é protagonista, ela é um espectador, e nesse momento ela não está dando luz, dando espaço para a sua criatividade. E isso empobrece esse processo de brincar. Além disso, ainda tem uma outra questão muito importante, né, que é o tempo que as crianças têm de ser criança, do tempo que a criança tem para brincar. Eu tive uma aluna que um dia a mãe veio conversar comigo, preocupada com a filha, que ela já tinha tentado de tudo, e a menina fazia balé e fazia aula de música, e ela fazia isso. E ela me perguntou assim, o que você acha que a minha filha precisa? Eu falei assim para ela, sua filha precisa de tempo de ser criança, porque ela não tem tempo para brincar. Ela faz tantas atividades, ela tem tanta tarefa, é aula de inglês, é aula de piano, é aula de balé, é aula de não sei o quê, que ela virou um mini adulto, né? Ela não tem tempo de ser criança, ela não consegue fazer as escolhas dela, ela não consegue estar no tempo dela de criança. E isso é muito preocupante também. Nós vemos muito essa noção de que a criança tem que desenvolver várias habilidades, tem que botar ela para aprender línguas, tem que botar ela para aprender a nadar, tem que botar ela para aprender a tocar um instrumento, tem que botar ela para aprender a dança, sem ter o tempo da diversão, sem deixar ela também desenvolver outras coisas por si só, né? Léo, e assim, se eu te perguntar, qual que você acha que é a coisa mais importante que a sua filha vai precisar aprender nos primeiros anos dela? Será que é aprender inglês nos 3 primeiros anos, 4 primeiros anos da vida dela? Não, eu acredito que o mais importante é o desenvolvimento psicomotor dela, né? Ela tem que aprender a se relacionar. Ok. Esse é o grande desafio, é a gente fazer as nossas crianças aprenderem a se relacionar. É se relacionar com o outro, né? É passar na portaria e dar bom dia para o porteiro. É se relacionar com o ambiente que ela está, né? Ela cuidar do quarto dela, ela cuidar do jardim, ter essa noção de meio onde ela está inserida. Isso são as coisas importantes. Ela precisa aprender a entender o corpo dela. Precisa ter tempo e ter espaço para aprender como que ela vai sair engatinhando lá do quarto dela e chegar na sala. Ou como que ela vai segurar lá na basezinha do sofá e fazer força para se levantar. Isso é o mais importante. Uhum. E as crianças não estão aprendendo a se relacionar. Primeiro porque a relação das crianças hoje em dia está muito mais ligada com uma preocupação dos pais em não incomodar, né? Então, por exemplo, a criança vai num restaurante, né, e para ela não incomodar, você coloca lá um tablet na frente, ela fica vendo o desenho, ela não incomoda. Ela não incomoda você, ela não incomoda a pessoa que está na mesa do lado. E isso daí, cara, é um erro gritante no meu ponto de vista. Além disso, ainda tem um porém, a gente está querendo adultilizar as crianças muito precocemente com as nossas ações, né? Hoje tem criança de 5 anos de idade que já tem um telefone celular. Com roupas, as crianças vestindo roupas de adulto, com festinhas. Eu já vi um absurdo, festinhas infantis, que a festinha é, por exemplo, num salão de beleza. A menina lá vai fazer aniversário e leva as coleguinhas para um salão de beleza. Então elas lá vão fazer o cabelo, vão fazer a unha. Gente, isso é um espaço, uma vivência do adulto. E cada vez mais a gente está querendo tornar as crianças adultos muito, muito cedo. A criança ela vai ter o tempo de aprender a nadar, né? Mas primeiro ela precisa se relacionar com a água, com a piscina. Ela vai ter o tempo de aprender um esporte, né? Mas primeiro ela precisa reconhecer o corpo dela, ela tem que aprender a correr, ela tem que aprender a saltar. E a gente está pulando etapas. É uma ansiedade de desenvolver habilidades, digamos assim. Antecipar coisas que ela ainda não está preparada. Para você ter uma ideia, Léo, lá no SESC a gente tem um programa muito legal que ele chama Programa de Práticas Aquáticas. E nós temos uma turminha de 3 a 6 anos de idade, a nossa primeira turma de convivência na piscina, onde o objetivo principal é a criança reconhecer bem o ambiente aquático, né? Uhum. Relembrar um ambiente que ela já foi natural dela quando ela estava no útero ainda da mãe. Sim. E é um programa muito legal, muito divertido, as crianças adoram, a criança adora a piscina, né, de uma certa forma, adora a água. E recentemente a gente teve uma turminha, né? E em nenhum momento do nosso planejamento o objetivo era que as crianças aprendessem a nadar. E a gente começou o ano com uma série de atividades e com muita brincadeira, enfim. E a gente chegou no meio do ano, Léo, e
das 10 crianças matriculadas na turma, né, 9 já estavam se virando na água, já estavam nadando, já estavam se movimentando no meio aquático. Né? Elas não estavam nadando o peito, nem nadando o crawl, mas elas estavam tão à vontade na piscina que elas já se viravam bem. E tá ótima. Se ela quiser lá na frente, quando ela tiver 12 anos de idade, agora sim, eu gosto disso daqui, acho que o esporte natação pode ser uma possibilidade. Aí sim eu vou ensinar para ela o esporte, né, com a regra, por que a mão tem que entrar assim na água e não assado, mas aquilo não é importante para ela agora. O importante para ela é reconhecer como que o corpo dela interage naquele meio. E isso é natural da criança. Só que muitas vezes a gente encontra um pai, uma mãe, uma pessoa que quer saber quando que o filho vai estar batendo a mão, vai estar dando uma virada olímpica, vai estar nadando para competir, para não sei o quê. Calma, né? A gente não pode trazer as nossas expectativas de adultos para a cabeça nem para a vida de uma criança. Quais são, afinal, os estímulos, né, que a gente deve dar para as crianças nessa primeira infância, de 0 a 6 anos? Como é que funciona essa prática? A primeira coisa é deixar a criança experimentar. Nunca a gente vai chegar numa aula ou num momento de recreação e vai dizer para a criança que ela vai pegar o material lá escolhido naquele dia, o material que está disponível, e vai fazer tal movimento, ou que ela vai passar lá num circuito que a gente montou de tal forma. A gente deixa sempre a criança experimentar num primeiro momento. Uhum. A gente trabalha com circuito motor, mas se a criança vai passar por cima, se ela vai passar por baixo, se ela vai passar pelo lado, se ela vai pegar um implemento que está ali e vai carregar com ela no circuito, se ela vai jogar o implemento para trás, isso para a gente pouco importa, né? Porque a criança ainda está nesse processo de descobrir. E quando a gente deixa a criança à vontade dentro desse espaço, ela começa a refletir sobre quais as possibilidades que ela tem. Então ela vai tentar escalar um equipamento, né? Ela vai tentar arremessar um objeto, né? Ela vai fazer hipóteses, né? Se eu fizer assim, o que vai acontecer? Se eu passar por baixo daqui, o que vai acontecer? Se eu passar por cima, ela começa a testar. E isso é construir um conhecimento. Uhum. Quando a criança ela faz isso, ela está se educando, ela está educando o corpo dela, desenvolvendo conhecimentos que ela vai levar para o resto da vida. E isso é muito natural. Eu vejo pais, às vezes, muito preocupados em oferecer muitos estímulos para a criança, estímulos dirigidos, né, aquele que eu trago já e entrego para a criança fazer. Sim. Isso oferece muita coisa quando a criança ainda é pequena. E aí chega um pouco mais lá na frente, alguns anos depois, o pai fala assim, nossa, mas o meu filho não para, ele sempre tem que fazer alguma coisa, sempre tem que deixar ele com alguma atividade, porque ele foi condicionado a isso. Porque quando ele era pequenininho, se oferecia muita coisa, se estimulava muito ele. A criança não precisa de tanta coisa pronta, Léo. É como se fosse uma escadinha, né? Ela supera o primeiro degrau, nesse processo de desenvolvimento dela, ela já está pronta para o segundo degrau. E ela vai buscar esse segundo degrau. A gente não precisa empurrar ela para cima. Ela vai achar um jeito de alcançar aquilo ali. A criança é um ser muito curioso. Por isso que quando a criança é pequena, ela te faz aquela velha pergunta do porquê, até esgotar todas as possibilidades de resposta. Enquanto ela não esgotar a possibilidade dela de resposta, ela vai continuar te perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Isso é um estímulo natural da criança. Sou suspeito de falar, né? Mas a criança precisa de música, ela precisa de arte, de espaço físico, é bom para a criança, e ela precisa de interação. Eu acho que esses são estímulos assim importantes nessa primeira infância e estímulos que vão refletir lá na frente, no jovem, no adulto, que elas vão se tornar. Na educação física a gente pensa muito em desenvolvimento motor, aprendizagem motora. Mas o que você trouxe é que, mais do que os estímulos motores, deve permitir a tomada de decisão. Sim. E os momentos mais marcantes da nossa vida são tomadas de decisões importantes que a gente tem que fazer ou não. Ou seja, a gente pode permitir a criança se desenvolver bem numa tomada de decisão, ter a consciência de o que fazer, como fazer, por ela mesma, desde cedo. Obviamente que a vida ela vai sempre ser surpreendente, mas facilitando essas tomadas de decisão no futuro, uma vez que ela já trabalhou isso várias vezes. Eu penso dessa forma, e eu achei isso muito interessante. A criança, Léo, é pequenininha, você vai notar isso, com menos de 1 ano de idade,
ela já entende tudo. Ela ainda não consegue se expressar por meio da palavra, mas ela entende tudo que você mostra para ela, que você explica para ela, que você conversa, ela entende. A maneira como ela ainda vai construir aquilo ali é que ainda está um pouco rudimentar, mas ela está entendendo tudo e ela está aprendendo com tudo aquilo que tem ao redor, né? Então, quando eu digo que a questão da vivência na primeira infância vai refletir lá na frente, é que se você estiver num ambiente adequado para a criança ser protagonista da infância dela, com certeza ela vai chegar num outro momento com resiliência, né? Porque a criança, ela tenta sempre. Se ela não consegue uma coisa, ela vai chorar, ela vai correr atrás, ela vai tentar de novo. A criança, ela tenta. Isso é natural do ser humano. Ela vai conhecer e vai lidar melhor com o corpo dela. Ela vai compreender um conceito que a gente, quando é adulto, às vezes a gente esquece, que é o conceito de diversão, de lazer, daquilo que dá prazer para ela. Eu digo sempre que a pior coisa da gente virar adulto é que a gente esquece da importância de brincar. A gente esquece o valor da brincadeira. E se a gente esquece, como adulto, como que a gente vai se importar com isso na vida dos nossos filhos? Então, o brincar junto com a sua filha, você vai ver que vai ser um momento assim, de extremo prazer para você. E isso vai fazer diferença na vida dela. A respeito do adulto se esquecer de como é divertido brincar, da criança se esquecer do lazer, é muito O Pequeno Príncipe. Se você que está ouvindo não leu, leia O Pequeno Príncipe. Ele aborda questões muito importantes, muito delicadas, de forma leve, de uma forma infantil. Ele é um livro adulto fantasiado de livro infantil. É justamente sobre isso, sobre esquecer. Quando você chega a vir adulto, você esquece como é ser criança, você esquece essas coisas boas da vida, acaba entrando numa rotina sem fim e não se permite mais ter esses momentos de lazer, esses momentos de diversão. Você precisa cumprir um objetivo, você precisa cumprir um calendário. Um cronograma, Exatamente. Um papel importante nosso, como professor de educação física, num ambiente de primeira infância, é também esse de proporcionar para as crianças que às vezes em casa não tem esse espaço adequado para a criança fazer essas relações, essas vivências, que isso exista na escola. Sobre essa questão do profissional de educação física que atua na escola na primeira infância, né? O que ele precisa oferecer para a criança? São estímulos motores? São estímulos motores, são momentos de relacionamento interpessoal, de brincar com um amigo, de brincar com um coleguinha, de se relacionar com objetos, sim. A possibilidade de se agrupar conteúdos que se conversem entre si para facilitar a compreensão da criança de como que ela vai brincar com aquilo e, consequentemente, aprender alguma coisa com aquilo. Isso é mais importante do que você querer ensinar algo formal para uma criança, ensinar um jogo, ensinar um esporte, né? Isso a criança vai aprender lá na frente. Eu gosto sempre de pensar nos meus alunos, né, nessas minhas turminhas de 3 a 6 anos, de que eu tenho um grupo de pequenos cientistas. Eles só precisam que a gente deixe materiais adequados ali na bancada deles, materiais diversos, materiais de tamanhos, de peso, de texturas, o que você imaginar de diferente, de possível, e que a gente dê espaço e tempo para eles mexerem, brincarem, descobrirem, e ali eles vão estar criando a ciência deles, eles vão estar aprendendo muito mais do que se a gente fechasse ali, o que a gente vai fazer hoje com esse material, o que a gente vai fazer hoje com isso. Isso é muito pobre, é empobrecer a criatividade da criança. Quando a gente pensa nos nossos blocos de trabalho lá, o que a gente vai ofertar para os nossos alunos, para as nossas crianças, né? Eu penso muito no meu filho. O que eu vou oferecer para o Gabriel? Eu vou oferecer possibilidades para ele ser protagonista da infância dele. E aí eu vou brincar com ele. Se ele hoje quer pegar a bola e fingir que a bola é uma bola de canhão e que ele está num navio pirata, legal, ele vai estar jogando a bola de pirata lá, a bala do canhão, e vai estar aprendendo um monte de coisa. Isso é mais importante do que eu colocar lá um alvo e botar as crianças em fila e falar assim, ó, agora todo mundo vai jogar a bolinha ali. O que eu aprendi com aquilo? Muito pouco. Aquilo ali desanima muito rápido, é muito mecânico, né? E a criança não é mecânica. Uma coisa que eu acho muito interessante a gente deixar claro. Existe nesse momento alguma diferença entre menino e menina? Eles brincam diferente? Têm capacidades físicas diferentes? Como é que é? Essa semana eu conversei com uma colega nossa, professora, né?
E ela me contou que ela foi chamada para dar aula numa escola grande, conhecida, onde as crianças fazem aula de educação física separadas, os meninos e as meninas. E ainda brinquei, perguntei em que século eles estavam, né? Porque é você, novamente, né, podar uma série de conteúdos, de coisas que estão ali implícitas na relação das crianças. Começa que, né, não existe gênero no brinquedo. O brinquedo, ele serve para ambas as crianças. A bola serve para o menino e serve para a menina. A panelinha serve para o menino e serve para a menina. Se você segrega, né, as crianças por sexo, você está impedindo elas de se relacionar, né? A criança é mais do que um gênero. Não existe, eu abomino isso. O meu filho adora brincar de comidinha, a gente tem o hábito de cozinhar em casa, então ele tem as panelinhas dele, ele tem as comidinhas dele, né? E tá tudo ótimo. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma menina jogando bola. A bola, ela não é um brinquedo masculino. A gente já passou, né? Eu acho que as discussões e o entendimento da sociedade já deveria ter superado essa questão. Com certeza. Bom, acho que a gente está chegando no fim da nossa conversa. A gente falou bastante, óbvio, o nosso objetivo aqui, eu vou deixar sempre isso claro, não é esgotar o assunto. Eu acho que o assunto, qualquer assunto que eu trouxer aqui, ele não vai conseguir ser esgotado no período da nossa conversa. Tem sempre muito mais a se debater, muito mais a se trocar, muita informação que a gente pode discutir, para a gente poder continuar sempre desenvolvendo nossas capacidades, não só como educadores físicos, mas como pessoas, como seres humanos. E a gente está sempre aprendendo, né, Léo? Com certeza. Léo, assim, o recado que eu quero deixar, o brincar faz a criança feliz. A gente fica feliz quando a gente se diverte com alguma coisa, né? Nós adultos. E isso é o brincar para a criança. Quando a gente brinca e quando a gente é feliz, a gente se torna jovens, adultos, que lidam melhor com aceitação, lidam melhor com o seu próprio corpo, expressam melhor os seus sentimentos. Esse é o grande barato do brincar. A gente não pode podar das crianças o momento de brincar, o momento do faz de conta, né? Se a sua criança acredita que, sei lá, aquele rolinho que sobrou do papel higiênico é um bonequinho, deixa ela acreditar naquilo, né? Se ela acredita que é o coelhinho da Páscoa que vai vir, daqui a pouco deixa ela acreditar naquilo. Aquilo faz muito bem para a criança. Então o recado final é esse, né? Brinquem, sejam felizes, aproveitem a vida. A gente tem muitos compromissos hoje. Apesar da modernidade facilitar algumas coisas, a gente está cada vez com menos tempo. Isso não é verdade. O tempo está aí. A gente só precisa saber usá-lo bem. Então use bem o seu tempo, né? Aproveitem, curtam, brinquem. E eu acho que, se nós pudéssemos resumir o episódio de hoje, eu acredito que é o seguinte: a criança, quando brinca, ela desenvolve não só a sua própria percepção, né? Essa questão, seus estímulos motores, como também desenvolve relacionamento, desenvolve sua tomada de decisão, o que vai implicar para ela na vida lá na fase adulta, essas coisas que ela vai estar ali aprendendo a cada momento. Qualquer ambiente pode ser um ambiente de brincar. O mais importante mesmo é como e com quem se brinca, evitando sempre a adultilização, ou seja, levar a criança a estímulos e espaços que são adultos, por exemplo, o salão de beleza. E eu acho que o maior aprendizado é que nós precisamos ser capazes de possibilitar os estímulos dos jovens da primeira infância. Não de falar, hoje o treino é a palavra, hoje o treino é isso aqui, você vai passar por debaixo desse pedaço de pau aqui que eu botei, aí você vai dar uma cambalhota, aí você vai pular por cima dos cones, vai andar em zigue-zague e no final vai rastejar até a linha de chegada, ok? Não. Pode até criar um percurso como esse, mas deixa a criança solucionar a forma que ela vai chegar até a linha de chegada. Léo, é isso aí. Você falando me lembrou uma cena que eu vi há pouco tempo atrás, numa pracinha aqui. Eu estava com o Gabriel brincando, né? E tinha uma mãe com um filho que ela parecia a narradora do Sport TV. Tudo que a criança ela ia fazer, ela narrava, né? Agora faz assim, agora não sei o quê. Não, assim não. Agora faz tal coisa, agora pula, agora só... Meu, deixa a criança. Vai ter um momento que ela vai se sentir à vontade para subir. Vai ter um momento que ela vai se sentir à vontade para rolar. A gente não precisa colocar nosso filho, nosso aluno dentro de um padrão, dentro de um modelo, né? Isso aí é
inibir a naturalidade dela, né? A essência da criança. Não gostaria que tivessem pais nem professores, narradores da vida das crianças. Deixa a criança ser feliz, deixa a criança descobrir, deixa a criança ser protagonista. Esse é o grande desafio. Sensacional. Bernardo, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela conversa, por ter disponibilizado o seu tempo de vir aqui trocar essa ideia. Agradeço demais. Muito obrigado mesmo.